Nivelamento geométrico composto. O nivelamento geométrico composto é uma sucessão de nivelamentos geométricos simples com pontos amarrados uns aos outros. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, a parte superior é uma superfície de um determinado terreno e a parte de baixo é a caderneta de campo, onde você vai atrelar cada dado que ocorrer no campo na caderneta. Então, na parte superior temos o nível médio do mar, significa que não temos cota relativa e sim cota absoluta. Temos também mais duas informações, que é a questão de seu estaqueamento, né? Ou seja, as distâncias entre E0 e E1 e E1 e E2 são a mesma, por se tratar de estaqueamento. Vemos isso porque não é um ponto comum, não é um ponto número 1 ou não é um ponto A, e sim um ponto E0, E1 e E2, ok? E a outra informação é que, pela imagem, não será possível fazer tudo em apenas uma estação. Por quê? Porque existe a dificuldade do terreno. Então, vamos ter que fazer duas estações. Por isso, é o nivelamento do tipo composto. Então, partindo do princípio, na estaca E0, temos a altitude 10.000 milímetros. Então, o primeiro passo é colocar a estação entre E0 e E1. Uma coisa importante é colocar ela numa equidistância entre E0 e E1. E nunca, a não ser que realmente a situação não permita, mas o ideal seria sempre colocar a mesma distância do instrumento para E0, a mesma distância para E1. Ou seja, colocar ele equidistante entre as estacas E0 e E1. Após colocado o instrumento, temos a estação 1 em algarismo romano. E da estação 1 podemos ver o ponto E0 e o ponto E1. Onde E0 vai ser a primeira leitura, RED referencial, e E1 vai ser avante, né? Então vamos em E0 e fazer a leitura na mira falante, que nesse caso foi de 200. Então, vamos pegar a cota, somar com a Ré para dar a altura do instrumento, que nesse caso é 10.200. Posterior a isso, vamos virar o instrumento para a estaca E1 e fazer a leitura de vante, que nesse caso foi 117. Ora, se você pegar a altura do instrumento e subtrair da vante, vamos ter a nova cota, que é, nesse caso, 10.083. Fato importante que agora vamos tirar o instrumento do lugar e colocar o instrumento na outra região, onde vai fazer as leituras em E1 e E2. Ok? Então, colocamos o instrumento numa posição que lê o E1 e o E2. E qual o ponto amarrado nessa história toda do nivelamento geométrico composto? O ponto E1, ok? Então, vamos colocar a estação 2 e utilizar as estacas. Novamente E1, agora a E1 vai ser a Ré e a E2 vai ser a Vante. Então, vamos repetir o valor de cota, né? A cota conhecida na estação anterior. Você vai repetir porque é a mesma altura, se vocês podem perceber, tá? E vamos mirar a estação para o E1, onde vamos ter a Ré no valor de 300. Considerando a primeira estação, vai ser a mesma coisa. Você vai pegar a cota, somar com a Ré e vai dar a nova altura do instrumento, que nesse caso é 10.383. A partir disso, vamos virar o instrumento para E2 e fazer a leitura de vante, que nesse caso é 366. Vamos pegar a altura do instrumento, subtrair de 366 para dar a cota final do trabalho, que nesse caso é 10.017.
Feito isso, o trabalho está encerrado. Porém, a gente precisa voltar para confirmar se está coerente ou não. Então, vamos colocar as mesmas estacas, preencher com as mesmas estacas na caderneta, só que no sentido contrário, tá? Vamos repetir esse 10.017, ok? E vamos agora fazer a leitura em E2, a leitura de Ré. Um detalhe importante que quando você note, né, que a gente tem duas estações 2, a 2 que é de ida e a 2 que é de volta. Porém, entre a 2 de ida e a 2 de volta, você obrigatoriamente vai ter que tirar o instrumento do lugar e colocar pelas proximidades ou ali mesmo, mas você tem que fazer esse procedimento de mexer no instrumento para fazer essa conferência, porque se você não fizer isso e tiver errado e fizer as mesmas leituras, os valores vão dar o mesmo e não vai configurar, né? Não vai configurar a correção, ok? Então, você vai retirar o instrumento, como eu estou mostrando aqui. Você vai retirar o instrumento e vai colocar para fazer a leitura. Dito isto, você vai em E2, faz a leitura de Ré, que nesse caso deu 368. Vai virar o instrumento para Avante. Então, você vai somar a cota com a Ré para dar nova altura de instrumento, que nesse caso é 10.385, e virar o aparelho para o ponto E1 para fazer a leitura de Vante, que nesse caso é 304. Então, vou pegar essa altura do instrumento 10.385. Então, vou pegar essa altura do instrumento, que é 10.385, subtrair 304 para dar a nova cota, que vai ser 10.081. Como vocês estão vendo, a gente na volta, os números estão batendo bem parecidos, né? 10.083 em E1 e agora 10.081, ou seja, o procedimento aparentemente está coerente. Então, você vai tirar o instrumento do lugar, né? Vai colocar na nova região, né? Nova localidade, onde vai dar para ver a estaca E1 e a estaca E0, onde em E1 a gente vai fazer a leitura de Ré, que nesse caso deu 116, vai somar 10.081 com 116 para dar a nova altura de instrumento, que nesse caso 10.197, e virar o instrumento para o ponto final, que não é zero, para fazer a leitura de Vante, que nesse caso deu 201. Então, a gente vai pegar essa altura de instrumento, subtrair de 201 para dar a nova cota, a cota final, tá? Então, como vocês estão vendo, está muito bem parecido a cota inicial com a final, porém, deveria bater exatamente igual. Para isso, a gente poderá fazer a correção. Poderá ou não, vai depender do nível de tolerância, coisa que a gente vai ver no vídeo a seguir, certo?